Se você estuda, você sabe o quão difícil é você encontrar técnicas e metodologias que funcionem para conseguir trazer rendimento e eficiência ao seu processo de estudos. Nesse vídeo eu vou te explicar várias técnicas de estudos a partir das perguntas que vocês enviaram para mim e fazendo dessa forma, respondendo vocês, eu vou explicando todo o processo de aprendizagem e muitas técnicas que vão contribuir para que você estude de uma maneira eficiente, aproveitando o seu pouco tempo disponível para conseguir estudar da melhor maneira possível. Meu nome é Daniel Oliveira e eu consegui sair de balconista de padaria a conseguir passar no concurso de auditor. Eu fiz isso conciliando estudo com trabalho de 43 horas semanais, ganhando um salário mínimo. Por que eu estou te contando isso? Para te mostrar que eu realmente sei do que eu estou falando e mesmo com pouco tempo de estudo eu consegui tornar o meu processo de estudo o mais eficiente possível. Por isso que eu tenho a contribuir para você, eu peço apenas que você se inscreva no canal para receber as nossas dicas semanais e deixe um like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Rosângelo.castro mandou: o que você acha de fazer o caderno de erros no Anki? Eu não tenho nada contra utilizar o Anki para que você faça o caderno de erros. A minha única preocupação é o seu material de revisão tem que ser o mais acessível, o mais editável e o mais fácil de ser manipulado possível. Se você tiver facilidade em utilizar a ferramenta Anki, perfeito. Agora, se você não souber utilizar e você já estiver utilizando o Word, e aí você vai parar para aprender como utilizar o Anki para depois começar a estudar, aí eu acho que é uma perda de tempo. Então, se você já conhece, já sabe utilizar o Anki, já está habituado, perfeito. Se aquilo ali for te trazer mais acessibilidade, mais facilidade e mais tranquilidade, e vai favorecer, e vai te ajudar a estudar melhor, mais rápido e a ganhar atração, perfeito. Agora, se aquilo ali for te dar uma perda de tempo, é que você primeiro tem que aprender a utilizar a ferramenta, saber como funciona, para depois começar a ter os bônus, aí eu já não acho que vale muito a pena, tá? Eu sempre utilizei o Word, porque para mim o Word era a ferramenta mais eficiente e acessível. Ele é editável, se você estiver cansado de botar o modo leitura, ele lê as informações para você, você consegue apagar e tirar a informação, colocar, grifar, aumentar o tamanho da letra. Então para mim ele sempre foi muito bom utilizar o Word por todas as possibilidades que ele oferece. Agora, se o Anki te dá mais facilidade, ou você tem mais simplicidade e facilidade utilizando o Anki, para mim tá tudo bem. O meu problema é em você primeiro ter que aprender a ferramenta para depois utilizar. E o concurseiro, tudo que ele não precisa é ter algo que atrapalhe o processo dele. Você tem que focar o máximo possível em aplicar o seu tempo da melhor maneira possível, aplicar o seu tempo em aumentar o seu percentual de acertos, acertar mais questões, acumular mais conteúdo e memorizar de uma melhor forma possível. Então, se for o seu caso, utilize. Se não for o seu caso, se você tiver que aprender a utilizar, aí eu já não usaria não. Santana.concursa mandou: como estudar uma matéria do zero? Como você disse do zero, eu vou assumir que você não tem nenhum histórico com essa disciplina. Se eu fosse começar uma matéria do zero, como eu faria? Eu teria ciência que existem 3 processos no estudo. Primeiro você aprende o conteúdo, conhece sobre o conteúdo estudado. Depois você parte para a parte de revisar conteúdo, tá? E memorizar esse conteúdo de maneira eficiente. E depois você entra na consolidação e na competição, tentando aumentar cada vez mais o seu percentual de acertos. Então, primeiramente, conhecer o conteúdo, lendo o PDF. É a forma mais eficiente de você conseguir conhecer o seu conteúdo buscando a aprovação no concurso público. Então, pegue o PDF 00 e leia todos os PDFs, tá, da disciplina em questão. Depois que você terminar de ler todos esses PDFs, você parte para a fase de revisão. Você vai voltar em cada PDF e vai responder de 15 a 20 questões do PDF, tá, daquele PDF específico, em paralelo montando o caderno de erros. Se você não conhece o que é e como é essa montagem do caderno de erros e da metodologia, nós temos vídeos aqui explicando, mas também, se você quiser conhecer, tem um mapa da aprovação, que é o meu treinamento, onde eu explico essa metodologia de uma maneira bem mais aprofundada para que você consiga aplicar no seu dia a dia de estudos com uma metodologia eficiente para te levar direto para a sua aprovação. Então, responderia de 15 a 20 questões dos PDFs da disciplina, em paralelo montando o caderno de erros. E depois, lendo frequentemente, se for num pré-edital, de 15 em 15 dias, se for num pós-edital, semanalmente, lendo o seu caderno de erros e montando esse ciclo eterno de revisão por questões e montagem do caderno de erros, você vai tentar ganhar mais competição, tá? E aumentar o seu percentual de acertos. Então, é dessa forma que eu estudaria de maneira geral todas as disciplinas, mas se eu fosse começar uma disciplina do zero, é isso que eu faria também. Vamos lá, Emaricole mandou: tenho muita falta de concentração ao ler o PDF. Alguma dica? Bom,
Eu acho que você e a grande maioria dos brasileiros tem dificuldade com leitura. E, de fato, o hábito de ler ele não é um hábito simples, principalmente se você já não vem com ele enraizado desde a infância, né? Se você não trabalha. Então você já tem um desgaste nessa experiência de ter que criar o hábito. E os estudos mostram que você precisa de pelo menos 66 dias repetindo uma determinada atividade para que essa atividade se torne um hábito. Então você tem essa primeira barreira. E dentro dessa barreira, como nós estamos cada vez mais estimulados por vários estímulos que tentam chamar a nossa atenção, parar um tempo e conseguir concentrar com foco único e exclusivo naquela leitura ali se torna uma tarefa mais complexa. Então, algumas dicas que eu posso te dar. Primeiro, crie um ambiente propício para o seu estudo, né? Então, tipo assim, tire o celular, tire as distrações, se possível, tire a internet quando você já tiver cadastrado ali só para ler o PDF, já baixou, já está tudo pronto. Desligue o seu roteador para que você não tenha, ou pelo menos, dificulte formas de que apareçam estímulos para que tirem a sua atenção durante o processo de estudo e durante a leitura. Outro ponto é estabelecer metas. Hoje eu vou ler 10 páginas, amanhã eu vou ler 11 páginas. Enquanto você não terminar o seu número de páginas, o seu número de leitura, você não vai sair daquela atividade. Então, estabelecer metas próprias, desde que você cumpra as metas, né? A técnica de Pomodoro, né? Estabelecer períodos, quebrar o seu dia de estudos em períodos, né? E se dar algum tempo de descanso nos intervalos para quebrar um pouco a rotina. Isso também pode ser interessante e pode utilizar, vai favorecer, né, que durante as suas sessões você tenha um foco e a sua concentração mais aumentada. Outros pontos, alimentar-se bem, né, gente, exercícios físicos, tudo isso vai fazer com que você tenha uma melhor assimilação. Outro ponto, que tem que ter um pontinho de atenção, mas que ajuda, se não for algo muito rotineiro, né, você mascar chicletes durante o seu processo de estudos ajuda a memorização. Mas se você fizer essa atividade durante longos períodos, pode criar um problema gastrointestinal. Então, tipo assim, tem que ser de vez em quando você faça essa estratégia, não pode ser direta. Mas o mais importante é que você tem que ter um processo de estudo de maneira geral, sabe? Você tem que estar vivendo o estudo. E tem um vídeo que eu falo que o principal é o propósito, sabe? Se você estabelece como propósito estudar, você vai encontrar a concentração. E utilizando essas técnicas, você vai conseguir executar a sua atividade. Então, também encontrar o propósito, encontrar o pelo que você estuda e fazer com que todo o processo seja para atingir aquele resultado, isso vai favorecer também que você encontre energias de onde não tem, encontre concentração de onde não tem, para conseguir desempenhar as tarefas que você precisa. Então, pense por quem você faz e pelo que você faz o que você faz, tá? Que eu tenho certeza que isso vai te auxiliar no processo. Hugo Student 2 perguntou: fazer simulados de quanto em quanto tempo? Bom, a arte dos simulados é uma questão bastante importante e que tem que ser trabalhada em paralelo com a sua estratégia de prova. O simulado é para testar o dia de prova, testar suas estratégias, testar toda a sua dinâmica. Então, o ideal é que você faça o máximo possível, mas também vai te tomar muita energia e muito tempo. Então, assim, se você tiver num pré-edital, algo mensal, para que você realmente teste, né, os seus conhecimentos, então uma vez por mês tá legal. Agora, se for no pós-edital, aí é semanalmente. Você precisa entrar num modo de treinamento direto, rotininho. Pós-edital é guerra, então semanalmente faça um simulado. E se tiver discursiva, um simulado completo, tá? Tanto com objetivo, tanto com discursiva. Agora, quando começar a fazer simulados? Você, obviamente, quando você está no processo de aprendizagem, de conhecimento do conteúdo, não faz sentido você fazer um simulado, porque você ainda não conhece todas as disciplinas. Então, eu acho meio que desnecessário. Eu acho que você deve começar a fazer simulados quando você já estiver na fase de revisão, tá? E que já tenha um tempo revisando, para que você já tenha uma base de conhecimentos ali e que você comece a testá-los num ambiente e numa situação de prova, tá? Para testar também, começar a testar a sua estratégia. Então, quando você já tiver com uma base, já tiver revisando as questões e já tiver revisando os conhecimentos e já tiver ali com uma média de percentual de acertos lá já um pouco boa, tá? Então, é aí que eu começaria a inserir os simulados também. E pré-edital, mensalmente, pós-edital, semanalmente. Felipe Alves mandou várias perguntas, então vou tentar responder aqui de uma maneira sequencial. Devo filtrar por área? Controle? Não.
Eu acho que os filtros interessantes no site de questões são nível de escolaridade, né, com certeza, disciplina e banca, tá? De resto, eu não excluiria nenhum tipo de questão, até porque dependendo da disciplina, não vão ter questões abundantes para você fazer. Então, nível de escolaridade, se for superior ou médio, isso aí eu acho que faz um pouco de diferença, banca e assunto. De resto, pode ir para cima que vai dar certo. Devo incluir questões de que ano em diante. Eu pegaria questões assim dos últimos 3, 4, 5 anos, mas depende muito da disciplina e da banca, porque às vezes vão ter menos provas daquela banca, então acho que se você tiver fartura, pegue os últimos 5 anos. Se não tiver fartura, vai do jeito que dá. Como devo lidar com os tópicos não contemplados pelas questões, pensando em questões discursivas? Se não cai em questões, não é importante, tá? Podem ter questões inéditas que nunca foram cobradas? Óbvio que pode. Mas, se essas questões aparecerem, vão ser novidades para todo mundo. E a grande chance é que essas questões não apareçam. Por quê? Porque as bancas têm costume de cobrar exatamente as mesmas coisas. Então, assim, vale muito mais o seu esforço focado em o que mais cai do que em querer acertar o que vai cair pela primeira vez. Então, assim, não se preocupe muito com isso. A tendência é que os assuntos se repitam ou sejam cobrados de formas diferentes, mas sempre os mesmos assuntos. Então, não se preocupe muito com isso. Exatamente. Tendo resolvido todas as questões e revisando todos os erros, de quanto em quanto tempo devo resolver todas as questões novamente, seguindo o seu cronograma e ciclo de estudos, da forma que eu explico lá no mapa da aprovação. Uma taxa de acerto superior a 90% é suficiente? É o sonho de todo mundo. Ou dito de outra forma, devo me esforçar para chegar a quanto? 100% no momento, estou pensando na área de controle. Não, é meio confuso, mas, sempre você deve buscar acertar todas as questões, né? Mas isso é quase impossível. E se você tiver com a média de 90%, você simplesmente tá próximo de ser aprovado, tá? Geralmente as pessoas ficam ali num platô de 70, 75, 80, 85 e assim... se seu problema está no 90%, eu tenho uma grande informação para você, isso não é um problema, continue fazendo o que você está fazendo que está muito bem. Raul Victor Porto Viana Santos mandou: minha maior dúvida em relação a revisões é como encaixá-las no ciclo de estudos, pois conforme vamos avançando no conteúdo, fica inviável fazer revisões com muita frequência, principalmente aquela com 24, 7, perfeito. Eu nunca gostei dessa metodologia dos 24 e 7, eu acho assim, como eu faço as minhas revisões? Primeiro tem a fase de conhecimento do conteúdo, depois entra na fase de revisão. Depois que você termina a leitura dos PDFs, você parte para revisar. E assim que você termina a leitura, a sua vida vai ser revisar conteúdo. Então, como é que eu fazia? Eu mantinha o mesmo cronograma que eu utilizava para ler os PDFs para revisar. Então, na minha metodologia, você primeiro estuda tudo e depois vai começar a revisar tudo, tá? E aí fica muito mais simples porque você, em determinado momento, o seu estudo vai ser todo voltado para revisar. E aí você não vai ter essa dificuldade para encaixar, porque no dia que cair direito constitucional, você vai revisar de direito constitucional. No dia que cair contabilidade, você vai revisar contabilidade. Então, vai ser inserido a revisão naturalmente no seu cronograma e no seu processo de estudos. Então, é por isso que eu sempre gostei dessa minha metodologia, da minha forma de estudar, e é essa metodologia que eu explico lá no mapa da aprovação.